Nós estamos a dar início, estamos a viver já. Começamos no domingo passado com a procissão de Ramos, a celebração da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém como Rei de Israel e Rei da humanidade. Começamos a semana chamada Semana Santa, Semana Maior. Essa semana integra os momentos centrais da nossa história da salvação, chamado o Mistério Pascal. Começa na quinta-feira com a Ceia do Senhor, com a celebração da instituição da Eucaristia. Prolonga-se, portanto, pelo dia de Sexta-feira Santa, que é o dia da condenação e da morte de Jesus na cruz, e culmina com o domingo da ressurreição. Mas durante toda a semana, é uma semana muito densa, muito importante, e nós começamos já na quinta-feira de manhã, habitualmente, mas pode ser antecipado também para terça-feira, o outro dia da semana, conforme as conveniências, a chamada missa crismal, em que, em princípio, o bispo de cada diocese se reúne com todos os seus sacerdotes para celebrarmos o dom do sacerdócio. Portanto, começamos com a missa crismal, em que o bispo consagra todos os óleos, consagra o óleo do crisma e benze todos os outros óleos que vão servir ao longo do ano em toda a diocese para a administração dos sacramentos. Muitos sacramentos utilizam óleo na sua celebração, então esse óleo para toda a diocese é benzido e no caso do crisma é consagrado, né, pelo bispo nessa celebração de missa crismal, que aqui na diocese terá lugar quinta-feira de manhã às 9h30, aqui na Procatedral. À tarde, então, também aqui na praia e em outros lugares também, em princípio, mas a hora pode variar conforme as conveniências dos fiéis. Portanto, às 6h da tarde celebraremos a missa chamada da Ceia do Senhor, que comemora de uma forma explícita e direta e solene a instituição da Eucaristia. Portanto, foi nesse dia que, segundo a tradição, é que Jesus Cristo transformou o pão e o vinho no seu corpo e sangue e deu: tomai e comei, portanto, isto sou eu, é a minha carne. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Mas durante a ceia do Senhor acontece um gesto muito importante, que é o chamado lava-pés. Lava-pés não é o gesto mais importante. O mais importante é a Eucaristia, em que Cristo se dá a nós como nosso alimento, tornando-se um conosco. Mas o lava-pés significa que, como o próprio Cristo fez isso aos apóstolos, ele disse: como eu fiz, fazei vós também. Eu estou no meio de vós como quem serve, não como o Senhor, dominando sobre os outros. Portanto, nos ensina também a nós a estarmos disponíveis para fazermos o bem uns aos outros sempre que é preciso, com toda a simplicidade, com toda a humildade, com toda a fraternidade, com toda a familiaridade. Então, na sexta-feira, as paróquias podem ter, portanto, laudes, também comunitárias, outras não têm, mas o que se propõe é, sobretudo, que se faça via sacra comunitária, pública, para todos comungarmos com Cristo, portanto, a peregrinação, portanto, de subida ao Calvário, não é? O caminhar, portanto, para a subida ao Monte do Calvário, até a crucificação e morte por nós. Cristo foi condenado à morte, mas ele aceitou a morte como sacrifício de si para a redenção dos pecados do mundo. Portanto, isto sexta-feira, não é? À tarde, sexta-feira à tarde, celebramos então a Paixão do Senhor, com a narração da Paixão, segundo o Evangelho de São João habitualmente, portanto, na Sexta-feira Santa. E então adoramos a Cristo, adoramos a cruz como sinal de amor, também com o mesmo intuito de reconhecer aquilo que Cristo fez por nós, agradecer, mas também disponibilizarmos-nos para levar a cruz da vida unidos a Jesus Cristo, na certeza de que a cruz, o sofrimento, a doença, as dificuldades, as misérias, a pobreza e outras coisas, não é que nos fazem sofrer na vida, não tem a última palavra. O que tem a última palavra é o amor vitorioso de Deus, que vence inclusive a morte com a ressurreição. Então haverá depois
Algumas paróquias celebram o ritual do enterro do Senhor, né? Mas isto é secundário. Não, hoje já algumas paróquias fazem, a maior parte das paróquias não fazem o ritual do enterro do Senhor. No sábado é dia do silêncio, né? de interiorização, portanto, acompanhando Jesus no túmulo, que depois, na madrugada de sábado, né? Portanto, ressuscita, não é? com a vitória sobre a morte, deixando o túmulo. Nós celebramos isso com a chamada Vigília Pascal, em que fazemos muitas leituras, chamada a mãe de todas as vigílias, a vigília mais longa, portanto, na celebração da Igreja, a Vigília Pascal. Nós fazemos muitas leituras, meditando, cantando, louvando a Deus pelas suas maravilhas e então cantando a vitória de Cristo sobre tudo o que se torna empecilho na progressão da realização da pessoa humana neste mundo e na eternidade. Cristo venceu tudo isto. Celebramos a vitória de Cristo sobre todas essas limitações, mas inclusive sobre a própria morte, mas também nós nos incluímos nessa dinâmica de luta e de vitória com Cristo. Por isso que a celebração da Páscoa não é só recordar aquilo que aconteceu com Jesus, mas é assumir para nós essa mesma dinâmica que vamos vencendo com Jesus Cristo, inclusive vencendo a própria morte, que nós também devemos ressuscitar com Jesus Cristo para a vida eterna, como o próprio Cristo nos garantiu.